No ar, podcast FURB FM. Olá, você que nos acompanha. Está começando agora mais um episódio da série Professor do Século XXI, em que docentes da pós em Criatividade e Inovação na Educação aqui da FURB falam sobre os desafios de estar em sala de aula. O convidado de hoje é Marcel Hugo. Ele é professor da especialização sobre métodos ativos de ensino e aprendizagem, que é um dos 6 cursos dessa pós. Seja bem-vindo, professor Marcel. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E vou começar lhe perguntando o que são métodos ativos. Olá, Camila. Olá, pessoal que está nos acompanhando. Bom, os métodos ativos, né? Essa expressão tem sido bastante escutada, principalmente no meio da educação, nesses últimos anos. Mas a ideia é uma ideia já bastante antiga. Métodos ativos de ensino-aprendizagem vêm de uma forma de tornar o aluno um sujeito principal do seu aprendizado, né, de fazer com que o aluno seja protagonista do processo de aprendizado, né, em sala de aula. Então, quando a gente fala em métodos ativos, nós estamos falando de estratégias, técnicas, práticas pedagógicas que realmente desenvolvam a autonomia do aluno e façam com que ele não seja mais um sujeito passivo, apenas escutando o professor sentadinho quieto dentro da sala de aula, mas sim que ele esteja à frente do seu processo de desenvolvimento, da construção do seu conhecimento. A escola, de forma secular, ela tem feito com que, né, nós que passamos pela escola aí, sempre estejamos, né, numa posição mais de apenas escutar e o professor de falar. Então, o professor normalmente está num papel ativo e o aluno num papel passivo. A ideia de métodos ativos é fazer com que, então, o aluno passe a ser protagonista. Quando a gente fala nesses métodos ativos, professor, a gente está falando necessariamente de desenvolvimento por competências? É a mesma coisa? Essa também é uma expressão que tem ficado cada dia mais comum, né? A gente escuta mais. O que são essas competências? As coisas se complementam, mas não necessariamente métodos ativos necessitam de competências ou vice-versa. Mas ambas essas expressões, elas vêm, né, na inovação na educação. Elas vêm surgindo porque há necessidade de um formato diferente de educação. Quando a gente está pensando em educação por competências, a gente está principalmente pensando num conjunto de elementos que o aluno deve desenvolver, além de simplesmente conteúdos. Né? A educação por competências, ela sobrepassa uma educação simplesmente baseada em conteúdos, onde o aluno tem que aprender, vamos lá, coisas básicas, tem que aprender a somar, tem que aprender a subtrair, tem que aprender as capitais do Brasil, tem que aprender os países da América do Sul. Bom, mas com que objetivo? Para qual finalidade? Para fazer o quê? Isso vai agregar na vida dele de que maneira? O que é que ele vai saber fazer melhor, né, com esse tipo de conteúdo? Então, quando você tem um olhar por competências, você está falando de conhecimentos que ele precisa mobilizar, junto com habilidades que ele precisa desenvolver, com atitudes que ele precisa internalizar, com valores que ele deve cultivar, e com emoções, ou seja, também com uma inteligência emocional que ele precisa ter, para saber viver, para saber se comportar na sociedade, né, para poder se desenvolver como pessoa e como cidadão. Então, quando a gente fala em competências, a gente está falando num conjunto mais amplo de mobilizar esses vários elementos que eu citei aqui, para dar uma educação mais integral ao aluno. E aí, métodos ativos
casam bem com essa questão. Métodos ativos ao procurar fazer com que o aluno esteja à frente do processo, ao procurar com que o aluno tenha mais autonomia, tenha mais criticidade, faz com que o aluno acabe desenvolvendo esses elementos, né, acabe alcançando essas diferentes competências. Esse é um tema muito interessante porque a gente viu aí durante décadas, uma educação voltada só para um conceito fechado, que não levava em conta as emoções, não fazia links com o cotidiano dos alunos. E agora esses métodos e ferramentas trazem aí um novo olhar para a educação. O aluno está deixando de ser passivo, né, e se tornando aí protagonista. E nesse novo processo, qual é o papel do professor? Vejam que a gente não está invertendo os papéis, né? A gente não está trazendo o aluno para a atividade e tornando o professor passivo. Ambos são ativos nesse processo, e isso que é muito importante. Veja que você estava ressaltando a questão das emoções agora, nesse momento, e nesse momento que a gente vive, principalmente de pandemia, o quanto a gente vê, a gente percebe que a questão emocional impacta no aprendizado, a questão emocional é importante para dar uma base para que as crianças, os jovens, os adolescentes possam estudar, possam desenvolver os seus conhecimentos, e todo esse ferramental vai ajudar nesse processo. Se antigamente a escola estava focado muito em transmitir informação, porque o acesso à informação era muito restrito, então basicamente quem poderia dizer alguma coisa, quem poderia informar alguma coisa era o professor em sala de aula, né, de forma ampla. As pessoas não tinham acesso à informação, muito limitada a livros em biblioteca e nada mais do que isso. Então o professor acabava sendo essa grande referência. Hoje em dia a informação está abundante, a informação está muito acessível. Então, como eu disse, você fazer uma atividade, ou você simplesmente chegar em sala de aula, o professor chegar em sala de aula para transmitir a informação de que as capitais dos estados brasileiros são essas, isso é uma coisa que facilmente o aluno já ouviu. Hoje em dia, vendo um jornal com tanto mapa de Covid que aparece, ele já está conhecendo todos os estados e já sabe o nome de todas as capitais, ele vai para a internet e acha toda essa informação. Então, o que o professor deve fazer é exatamente trabalhar com essa informação, trabalhar com esse conteúdo, desenvolver habilidades, né, do que o aluno faz com isso e onde é que ele pode chegar e como é que ele pesquisa mais, e que se ele se interessou por um determinado estado ou por uma determinada região, como é que ele vai atrás de mais informação, como é que ele consegue separar o joio do trigo, ou seja, nessa abundância de informação, o que é a boa informação e o que não é a boa informação, como é que ele então tem um olhar crítico para essa informação que ele está tendo acesso. E veja, isso não é uma coisa que vai ser exclusividade de um aluno mais velho, de um aluno mais maduro, de um aluno do ensino superior. Não, isso são habilidades que vão se desenvolvendo lá, desde a educação infantil, desde os primeiros anos do ensino fundamental. É claro que com atividades próprias, né, com focos próprios para cada uma dessas idades, mas que podem ser e são, sim, devem ser desenvolvidas, né, desde os primeiros momentos em que há o contato da criança com a educação formal. É muito relevante trazer essa informação desde o início da vida escolar, até porque, junto com a pandemia de Covid, a gente está vivendo aí uma pandemia também de desinformação, de fake news, e parece cada vez mais difícil para todo mundo, imagina para as crianças, entender qual é a informação verdadeira diante de tudo aquilo que está chegando nos nossos celulares, né? Então, deixa eu até complementar aquela pergunta, né? Qual é o papel do professor?
né? O papel do professor, então, é de ser esse mediador do aluno com o conhecimento, de ser o facilitador, de criar oportunidades de aprendizagem para que o aluno construa o conhecimento. Então, nesse momento de fake news, como tu falavas, vamos pegar uma informação, então, que está rodando e vamos analisá-la, vamos entendê-la, vamos buscar outras informações, vamos ver outras fontes, vamos contrapor elementos. Então, como é que o professor cria esse ambiente de aprendizagem, né? Como é que ele cria esse ambiente favorável a que o aluno desperte a isso, a que ele vá atrás, a que ele consiga construir elementos de criticidade. Então, o professor passa a ser esse facilitador. E há, então, métodos, técnicas que o professor pode utilizar para executar isso em sala de aula, para desenvolver essa relação com os alunos. E o curso de métodos ativos de ensino-aprendizagem vai abordar vários desses métodos e técnicas, permitindo tanto a quem vai participar experienciar, vivenciar esses métodos, porque a nossa proposta é que o próprio curso já se desenvolva dessa forma, quanto conhecer os conceitos, conhecer as propostas pedagógicas, conhecer os elementos, as etapas, ou seja, a parte processual de cada uma dessas técnicas, desses métodos que são propostos. E a especialização tem também esse objetivo de sistematizar um pouco esses métodos. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre esses temas que vão ser abordados na especialização e como o profissional da educação pode fazer para ser criativo e inovador? Sim, a gente tem, claro, uma variedade de métodos e técnicas, estratégias, que são consideradas ativas atualmente. O curso não vai conseguir abranger todas elas, mas a gente vai dar uma base sólida para isso, tanto nessa questão de inovação e criatividade na educação, que é o caso de aprender para competências, a ideia do desenvolvimento de competências, como é que se trabalha a criatividade e inovação em sala de aula, na educação, o que pode se entender por práticas inovadoras, práticas educativas inovadoras, uma visão geral sobre métodos ativos e qual é o seu papel de docente, tanto em sala de aula quanto na relação com os seus pares, dentro desse processo de inovação na educação. Quando a gente pensa em inovar, a gente sempre tem que pensar num aspecto coletivo, a gente sempre tem que pensar que tem que ter apoio e a gente tem que ser apoio para outras pessoas. Em particular, sobre métodos e técnicas, a gente vai trabalhar com as mais consagradas, como aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em equipes e em pares, gamificação e jogos na educação, o ensino híbrido, o uso da tecnologia e como envolver a tecnologia na sala de aula, e como utilizar o melhor do contato presencial e das oportunidades da tecnologia para o aprendizado, design thinking, que é uma abordagem para a criatividade e para fazer com que os próprios alunos possam explorar determinados assuntos, desenvolver determinadas ideias e dando em todos esses módulos sempre aspectos bastante práticos, tanto da vivência dos professores que trabalharão com esses assuntos, quanto da experimentação, que os cursantes devem fazer nos seus espaços de educação, seja desde lá da educação infantil, passando pelo ensino fundamental, ensino médio, até o nível superior. E os cursantes praticarem isso, então, e desenvolverem, experimentarem essas ideias em suas salas de aula.
Esse parece ser mesmo o papel do professor no século XXI. Você que está nos ouvindo e que tem interesse no tema, as inscrições para a especialização seguem abertas. Você pode acessar os detalhes em furb.br/cursos. E agora a gente está se encaminhando para o final desse episódio. Muito obrigado, professor Marcel, pela sua colaboração. Peço agora que você deixe suas últimas considerações aqui para a gente poder se despedir do nosso ouvinte. Bem, a educação tem que evoluir, né, como todas as áreas da sociedade. E os professores, né, devem ser os carro-chefes aí desse processo de inovação. Então, dá uma voz de incentivo aqui a todos que nos escutam, sejam professores, sejam pais, ou sejam amigos da escola, né, mas dá uma voz de incentivo a se permitirem inovar, a se permitirem experimentar, a se permitirem estudar coisas novas e a aplicar isso nas suas escolas, nas suas universidades, nos seus espaços de ensino-aprendizagem. Então, a fala final aqui vamos lá, pessoal, vamos inovar e vamos ser criativos na educação. Lembrando que para mais detalhes você pode clicar em furb.br/cursos. O podcast FURB FM fica disponível também em youtube.com/FURBTV. Roteiro e locução, Camila Bulhosa. Edição de áudio, Guilherme Vailate. Você pode acompanhar esse podcast no youtube.com/FURBTV e sempre às 17 horas de segunda a sexta-feira, na FURB FM 107,1.